Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai bater um papo sobre hormônios anabólicos nos idosos e como a gente pode reverter, pelo menos em parte, a perda observada tanto na síntese quanto na secreção desses hormônios anabólicos que são muito importantes para os idosos. Antes de eu começar a conversar sobre esse assunto, deixa eu dar o meu golinho na água. Não, hoje não vai ser água, não, hoje vai ser cafezinho e na minha canequinha que eu adoro colecionar caneca e caneta. Deixa eu dar um golinho para poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar sobre esse assunto. Bem, vamos lá. Quando a gente fala em envelhecimento, as pessoas pensam de cara nos idosos. Isso é muito comum. Até eu, de vez em quando, tendo a pensar dessa maneira. Mas, na verdade, o processo de envelhecimento ele começa a partir do momento em que você nasce. E aí ele vai avançando até, inevitavelmente, chegar no dia da morte. Então, o processo de envelhecimento começa a partir do momento que o indivíduo nasce, em que o animal nasce, né? Inclusive nós, seres humanos. Só que algumas características do envelhecimento, especificamente algumas características negativas, alguns efeitos negativos do envelhecimento começam a se intensificar a partir dos 40, 45 anos, algumas pessoas 50 anos para cima. E é muito comum quando a gente pensa em envelhecimento, a gente pensar principalmente naquilo que a gente vê na parte externa, ou seja, na pele, a gente pensa na pele enrugada, né? O indivíduo ali passando por um processo de enrugamento da pele, a pele fica mais sensível, aumenta as chances, por exemplo, de câncer de pele. Você vê ali o cabelo ficando branco, a barba ficando branca, a minha já está ficando já praticamente toda branquinha. Você vê ali perda de força, de massa muscular, de flexibilidade. Mas o envelhecimento ele não é caracterizado apenas por isso. O envelhecimento ele não é apenas externo, mas também interno, ou seja, acontecem uma série de alterações dentro do teu organismo. Na verdade, acontece uma deterioração na função dos órgãos, coração, rins, trato gastrointestinal, cérebro, inclusive as glândulas endócrinas. E dentre os vários hormônios que as glândulas endócrinas secretam, nós temos os hormônios anabólicos. Anabólico vem de anabolismo. Entenda anabolismo como crescimento. O efeito daquele hormônio causa crescimento de células. Quando a gente pensa nos hormônios, no efeito anabólico na célula muscular, nós pensamos a célula muscular crescendo em tamanho. Então os hormônios anabólicos eles são muito importantes porque eles fazem com que os músculos cresçam. Pensando em músculo, os hormônios anabólicos fazem com que os músculos cresçam. Isso é muito importante nos idosos, né? O problema é que os idosos têm uma degeneração das glândulas endócrinas, né? Uma degeneração normal, e com isso você tem uma influência tanto na síntese quanto na secreção desses hormônios. Você tem, na verdade, uma diminuição, e chega a ser uma diminuição significativa na secreção de hormônios anabólicos. Inclusive, essa é uma das explicações do porquê idosos perdem força e massa muscular. É claro que idosos não perdem força e massa muscular apenas devido à diminuição de hormônios anabólicos, mas essa é uma das explicações. Dentre as outras, nós temos diminuição significativa na ingesta proteica. Tem vários motivos aí do porquê isso acontece. Você tem um grau de sedentarismo muito elevado, um envolvimento num comportamento sedentário muito elevado, baixo envolvimento em atividades de força. Você tem presença de algumas doenças crônicas, como a diabetes do tipo 2. A diabetes tipo 2, ela aumenta o perfil inflamatório, e o perfil inflamatório aumentado, ele é um fator negativo para o crescimento da massa muscular e o próprio envelhecimento, né? Então, se você tem, voltando à questão dos hormônios, né, dos hormônios anabólicos, se você tem uma intervenção capaz de reverter, pelo menos em parte, essa queda na secreção de hormônios anabólicos, isso é muito importante, isso é muito legal quando a gente fala em idosos, porque é importante que idosos ganhem força e massa muscular, porque eles, além de prevenirem vários problemas de saúde, né, vários problemas metabólicos e cardiovasculares,
eles ainda previnem a sarcopenia, que inclusive eu tenho um vídeo aqui bem interessante falando sobre a sarcopenia, né? A sarcopenia é considerada uma doença e ela é caracterizada pela perda de massa muscular, de força e de desempenho funcional. Ela é caracterizada por estágios, ela é progressiva, e ela vai progredindo até um momento em que o idoso não consegue mais realizar atividades da vida diária, né? Atividades banais da vida diária, como se levantar do sofá, por exemplo. Então, se você tem uma intervenção capaz de promover aumento da massa muscular e da força nos idosos, isso é muito interessante. Se essa intervenção puder aumentar os hormônios anabólicos, melhor ainda, porque o aumento dos hormônios anabólicos faz com que você tenha facilidade para restabelecer uma parte da massa muscular perdida. E uma dessas intervenções é o exercício físico. E olha o que eu estou falando aqui, eu estou falando de exercício físico de uma maneira geral. Eu não estou me referindo especificamente ao treinamento resistido, à musculação. O exercício físico, de forma geral, consegue restabelecer, pelo menos em parte, aquela queda nos hormônios anabólicos que acontecem devido ao envelhecimento, juntamente com o sedentarismo, juntamente com um alto comportamento sedentário. E nesse sentido eu vou mostrar para vocês um estudo que foi publicado por um grupo de pesquisadores da França, Índia, Reino Unido, Canadá, Tunísia e Estados Unidos. Esse estudo ele foi publicado em 2022, foi uma revisão sistemática que foi publicada na Sports Medicine. Sports Medicine, em tradução livre, seria medicina esportiva. É uma revista específica em publicar revisões sistemáticas. E esses pesquisadores, eles pegaram 33 estudos que verificaram a influência do exercício físico na secreção de hormônios anabólicos em idosos. Na verdade, os efeitos do exercício físico nos níveis circulantes de hormônios anabólicos. E aí, nesses 33 estudos, tinham pessoas incluídas que tinham entre 40 anos até 85 anos de idade, ou seja, pessoas de meia idade e idosos. Essas pessoas foram submetidas a 2 semanas ou mais de intervenção com exercício. E olha, não são apenas 2 semanas, são 2 semanas ou mais, ou seja, tem estudos que utilizou aí como intervenção 2 semanas. Tiveram estudos que utilizaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, no mínimo 2 semanas, no máximo aí 6 meses, 1 ano de intervenção. As modalidades de exercício não se limitaram apenas ao treinamento resistido à musculação, né? Você teve ali também a musculação, mas você teve o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, você tem um treinamento combinado, que é quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento, você tem um circuito que pode ser feito na musculação sozinha ou na musculação juntamente com outros exercícios, principalmente exercícios funcionais. Teve o yoga, dança e caminhada, ou seja, uma variedade de exercícios com características bem diferentes. E o que é que os pesquisadores verificaram? Eu vou destacar aqui, de cara, 2 resultados. O primeiro em relação à testosterona. Todos os estudos, ou seja, todos os 33 estudos, verificaram aumentos significativos na testosterona circulante. A testosterona é um hormônio tanto anabólico quanto anticatabólico, ou seja, ele promove o anabolismo e previne o catabolismo. Ele é um dos principais hormônios que fazem com que as pessoas percam massa muscular devido ao envelhecimento, principalmente ao envelhecimento combinado com o sedentarismo. Então, quando esses idosos, quando essas pessoas de meia idade e idosas fizeram exercício físico, elas restabeleceram uma parte desses níveis de testosterona. Isso é muito legal quando a gente fala em idoso, tá, pessoal? Um outro ponto aqui é em relação à insulina. Veja, a insulina ela é um hormônio anabólico, mas deixa eu te explicar uma coisa. Ela é muito importante para o anabolismo, mas os teus níveis sanguíneos de insulina não podem ficar elevados de forma crônica, porque isso caracteriza hiperinsulinemia, ou seja, níveis elevados de insulina. E isso pode ser um indicativo de que você está tendo um quadro de resistência à insulina, que caso não seja tratado adequadamente, pode evoluir para a diabetes do tipo 2. Portanto, reduzir os níveis de insulina é uma coisa desejável, inclusive reduzir a insulina através do exercício físico, e foi isso que os pesquisadores verificaram em 9 de 13 estudos que investigaram os efeitos da insulina. Então a insulina reduziu aí na maioria dos estudos que utilizaram exercício físico. Isso é um ponto muito importante, principalmente para você que é idoso, que tem um quadro elevado de insulina, né, que tem hiperinsulinemia, que tem diabetes. O exercício físico consegue restabelecer esses níveis normais de insulina.
Os pesquisadores também observaram que os hormônios anabólicos, presta atenção, IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o IGF-1. O IGF-1, ele na verdade não é um hormônio, ele é um fator de crescimento. Ele é secretado pelo fígado, mas também ele é secretado pelo músculo esquelético, pelos nossos músculos, né? Os músculos que a gente usa quando faz movimento. O IGF-1 ele é secretado pelo fígado em grande quantidade, mas quando ele cai na corrente sanguínea e que ele chega nos músculos, ele entra em contato com substâncias que fazem com que ele perca o seu poder anabólico. Isso acontece no sangue. Quando ele chega no músculo, ele tem uma boa parte daquele poder anabólico reduzido. Então, o que é que acontece? O músculo esquelético ele libera bem menos IGF-1 do que o fígado. Quando é que tu libera IGF-1 no músculo? Quando você faz exercício físico. E esse IGF-1, apesar de ser liberado no músculo numa pequena quantidade, ele não cai direto na corrente sanguínea, ele já está ali no músculo. Então aquele IGF-1 do músculo ele tem um poder anabólico maior do que o IGF-1 secretado pelo fígado. O que é que os pesquisadores observaram? Que o IGF-1 aumentou a globulina ligada ao hormônio sexual, aumentou o GH, que é o hormônio do crescimento, aumentou o DEA, que é a dehidroepiandrosterona, e aumentou o DAS, que é a dehidroepiandrosterona sulfato, ou seja, o exercício físico, entenda aqui o exercício físico de forma geral, a musculação, o HIIT, o treinamento combinado, o circuito, a dança, a caminhada, a yoga, qualquer modalidade de exercício, consegue restabelecer, pelo menos em parte, aqueles hormônios anabólicos que são diminuídos devido ao processo natural de envelhecimento e principalmente que são reduzidos quando você junta o envelhecimento com um alto grau de sedentarismo. Isso é muito importante, né? Porque o exercício físico ele apresenta um efeito muito poderoso de anti-envelhecimento. O exercício físico, ele é grave essa frase que eu vou dizer, o exercício físico ele é um potente anti-envelhecimento. Tanto externamente, no sentido de você recuperar a força muscular, a massa muscular, a resistência, a flexibilidade, o bem-estar, o vigor, quanto no sentido de recuperar as funções de órgãos que estão se deteriorando devido ao envelhecimento, inclusive as glândulas que secretam hormônios anabólicos. E você não precisa fazer necessariamente exercícios de força como a musculação. Você pode fazer exercícios de forma geral. Isso é muito legal porque muitas vezes um idoso não gosta de fazer musculação, mas ele gosta de fazer aeróbio, tudo bem, não tem problema. Um idoso não gosta de fazer aeróbio, mas gosta de fazer musculação, tudo bem, sem problema nenhum. Um idoso não gosta de fazer exercício nenhum, mas ele gosta de dançar, também não tem problema. Ele não gosta de fazer nada, mas gosta de caminhar, também não tem problema nenhum. O que importa é que ele seja ativo fisicamente. Por quê? Porque quando você junta o envelhecimento com o sedentarismo, a deterioração orgânica ela acontece numa magnitude, ou seja, numa intensidade maior. E o exercício físico, de uma maneira geral, consegue reverter essa deterioração física, inclusive psicológica, que acontece devido ao envelhecimento associado com o sedentarismo. E isso a gente observa, inclusive, na secreção de hormônios anabólicos. Então, eu espero que você se levante desse sofá, dessa cadeira ou dessa cama e vá fazer exercício. Qual modalidade? Não importa. O que importa é que você seja fisicamente ativo. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.